Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Francine, de matemática, para aqueles que não me conhecem. Eu vou resolver exercícios da apostila Aprender Sempre, se você ainda não tem a sua, né, 2021, pega lá na escola. Algumas questões foram resolvidas nas aulas do Centro de Mídias. Essas aulas são do dia 8 de fevereiro ao dia 17 de fevereiro, essas que eu vou passar para vocês, ok? A primeira aí começa na página 58, tá? Na página 58. A gente vai estudar sequências e começa pelas sequências mais conhecidas de vocês, que são os números pares e ímpares, né? Número par, como é que eu sei que é um número par? Número par forma o parzinho, né? Que a gente sabe o significado. Então, um é par? Não, ele está sozinho. Não par, é ímpar. 2 é par, 3 tem um sozinho, não formou par, ímpar. 4 formou par. 5 tem um sozinho, ímpar. Também? 6 par e par. 7 está sozinho, é ímpar. 8 par. 9 está sozinho, ímpar. 10 par, tá? E aí a gente vai observar que E aí a gente vai observar, para pegar a canetinha aqui, tá? A gente vai observar que os números pares, o que acontece? Eles sempre terminam em 0, 2, 4, 6 e 8. Olha lá. 0, 2, 4, 6 e 8. 0, 2, 4, 6 e 8. Para ser par, 2.642. Terminou em 2 a par. 7.501 é ímpar. Terminou com 1. Tá? É só ver o último algarismo. Para observar essa sequência, ela é formada por números naturais que terminam com quais algarismos? 0, 2, 4, 6 e 8. Essa sequência é a sequência dos números pares. E para a gente chegar ao próximo número, a gente sempre soma 2, né? Vai pulando de 2 em 2. A próxima sequência é o 1, o 3, o 5, que fica separado. Então, é a sequência dos números ímpares, né? Ó, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. Eles também se repetem no final, né? 1, 3, 5, 7, 9, 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Para obter o próximo número, também você vai somando de 2 em 2, assim como acontece com os pares. E essa sequência são os números ímpares, ok? Aqui nessa tabela, ela vai estar um pouquinho diferente, porque aqui tem os números naturais, que é 0, 1, 2, 3, 4, infinito, e aparece um N. No lugar desse N, você vai pensar assim, pense um número natural. Cada um de vocês vai pensar um número diferente. Pode ser o 19, pode ser o 50, pode ser o 7. Ali naquele N quer dizer assim, pense qualquer número, tá bom? Isso quer dizer o N. O que está acontecendo? Ó, o 0 permanece 0, o 1 vira 2, o 2 vira 4, o 3 vira 6, o 4 vira 8. Isso aqui não está aparecendo a tabuada do 2? 2, 4, 6, 8. Então, o que está acontecendo? Do número 1 para ele virar 2, do 2 para virar 4, eu estou fazendo o quê? 1 vezes 2, 2 vezes 2, 3 vezes 2, 4 vezes 2. Então, aqui vai ser 5 vezes 2. E aqui, 6 vezes 2. Então, vai ser N também vezes 2, tá bom? Qualquer número que eu imaginar, qualquer natural que eu imaginar, vezes 2. Ele acaba virando um número par. Imagina se fosse aqui na continuação, né? Se fosse o 7, seria 7 vezes 2. 8, 8 vezes 2. 9, 9 vezes 2. Aí ele pergunta, e se esse N for 14? Então, se aqui na linha de cima for 14, eu tenho que fazer 14 vezes 2, que é igual a 28. Mas e se eu falo assim, olha, eu pensei no número, fiz vezes 2 e deu 58.
você tem que pensar que número ela multiplicou por 2 para ser igual a 58, tá? Esse número é 29. Se eu fizer 29 vezes 2, dá 58. Aqui nessa sequência também tem esse N, vai funcionar desse jeito também. Só que lá, o que a gente fazia? Fazia 0 vezes 2, 0. Aqui deu 1, deu 1 a mais. Lá, a gente fez 1 vezes 2, 2. Aqui deu 3, 1 a mais. 2 vezes 2, 4. Deu 5, 1 a mais. 3 vezes 2, 6. Mais 1, 7. 4 vezes 2, 8. Mais 1, 9. Então, a gente está fazendo o quê? Além de multiplicar por 2, ainda está somando 1. Então, eu vou fazer o quê? 2 vezes 5, 10. Mais 1, 11. E aí, você pode reparar que está formando a sequência dos números ímpares, né? Então, aqui vai ser 6 vezes 2, 12. Mais 1, 13. Então, eu estou sempre fazendo o quê? Multiplicando um número por 2 e somando 1. Então, eu vou escrever dessa forma, tá bom? Agora, se eu continuar aqui e for o 7 aqui, o que eu vou fazer? Também, 2 vezes 7, 14. Mais 1, 15. Agora, vou pensar num número, multiplicar por 2, somar 1 e tem que dar 21. Que número eu pensei? Multipliquei por 2, somei 1 e deu 21. Não é 10, tá? Cuidado, 10 vezes 2, aliás, é 10, né? Cuidado não pensar o número errado, né? Porque você tem que pensar primeiro que você vai multiplicar por 2 e depois somar 1, tá? 10 vezes 2, 20. Mais 1, 21. Essa questão do N aqui da letra é um comecinho da álgebra, tá? Não se preocupa que a gente vai ver isso mais detalhado nessa apostila mesmo, tá bem? A letra F e G não tem a ver com essa tabela. Ele pede para a gente colocar só os números pares do 1014 ao 1000 em ordem decrescente, tá? Do maior para o menor. É uma questão mais de interpretação para ver se você está prestando atenção nos detalhes. Tem que ser par, tem que ser ordem decrescente. Pausa o vídeo, responde e depois você confere, né? Porque eu estou fazendo um vídeo, assim, resumão, mas você vai parando o vídeo, tá? Escreva uma sequência de 4 números ímpares consecutivos, quer dizer, um seguido do outro, né? 1, 3, 5, 7, sem pular ninguém, consecutivos. Maiores que 100 e menores que 110. Entre 100 e 110, eu tenho 5 números ímpares. Ele pediu só 4, mas eu coloquei todos, tá bom? Os 5 números ímpares que tem entre 100 e 110, tá bem? Aí a gente vai se aprofundar nos múltiplos. Quando eu falo em múltiplo, eu tenho que pensar em multiplicação, em tabuada. Os múltiplos é como se fosse uma tabuada infinita, porque a tabuada a gente decora do vezes 1, vezes 2, vezes 3 até vezes 10. Os múltiplos, ele continua, né? É uma sequência infinita, porque múltiplo é a multiplicação de um número pelos números naturais. Como os números naturais são infinitos, então os múltiplos também são infinitos, né? Vamos ver aqui, ó. Olha, vê se você reconhece essa tabuada. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Tabuada do 3, né? É uma sequência de múltiplos de 3. Eles são resultados de 3 vezes 0, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim por diante. Descreva o que está acontecendo com essa sequência. São os múltiplos de 3, estão aumentando de 3 em 3, da maneira que você achar melhor e quiser escrever. Essa questão aparece lá na aula do Centro de Mídias, tá bem? Dá uma olhadinha lá e confere que tem bem detalhado essa aulinha também lá. Aqui ele pede para você escrever os 6 primeiros múltiplos de 8. Se é múltiplo de 8, tem que pensar 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2, 8 vezes 3, 8 vezes 4 e assim por diante.
A mesma coisa com o 10 e com o 15. Ah, não tem tabuada do 15. Tem, a gente não decora, mas é só você fazer 15 vezes 0, 15 vezes 2, 15 vezes 3 e assim por diante, tá bem? Então, aqui está o resultado, faça aí sozinho depois e confira. E por quê? Explique por que esses números que você escreveu são múltiplos dos números dados. Porque esses números, o 8, o 10 e o 15, a gente multiplicou pelos números naturais. Multiplicou por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ok? Aqui, ele pede para a gente pegar essa tabela, tá vendo aqui? São os números naturais, né? Até 10. Aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 30. Essa linha são os múltiplos de 3. 4, 8, 12, 16, 20, 24, múltiplos de 4. 5, 10, 15, 20, múltiplos de 5. E 6, 12, 18, múltiplos de 6. Ele pede para a gente fazer o seguinte, pinte de azul os múltiplos de 2. Para ser múltiplo de 2, é um número par. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai pintar de azul todos os números pares, ou seja, que terminam em 0, 2, 4, 6 e 8, tá bem? Então, ficou assim, pintei todos os números pares de azul, ok? Marca aí e confere. Agora, a gente vai marcar um X nos múltiplos de 3. Então, tem que multiplicar por 3. Né? 0 vezes 3, 0 vezes 2, 3 vezes 1, 3 vezes 2, 3 vezes 3, 3 vezes 4 e assim por diante. Então, aqui eu marquei todos os múltiplos de 3 com esse X vermelho. Aqui, né? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Aqui essa linha, todos eles, porque são os múltiplos de 3 mesmo, né? Aí tem alguns outros perdidos aqui. Ó, o 45, porque é 3 vezes 15. E aqui na linha do 6 também, ó, 3 vezes 12, 36. 3 vezes 14, 42. 3 vezes 16, 48. E assim segue, tá? Marquei todos os múltiplos de 3. E agora a gente vai circular os múltiplos de 6. Agora circulei em amarelo todos os múltiplos de 6, que são 0, 6, 12, 18, 24, 30, né? Marquei aqui, daí aqui 36, 42, 48, 54 e 60, tá bom? Observe que o 0 é múltiplo, tá? Com azul, o X e o círculo. Então, ele é múltiplo de 2, de 3 e de 6. Alguns números também acontecem isso. Eles estão em azul, com X e circulado. Então, eles são múltiplos de 2, de 3 e de 6. Pode reparar, ó, esse daqui é só múltiplo de 3, não é de 6, nem de 2. O 2 ele é múltiplo só de 2, não é de 3 e de 6. E os múltiplos de 6, todos eles são ao mesmo tempo múltiplos de 2, de 3 e de 6. Então, para ser múltiplo de 6, ele tem que ser múltiplo de 2 e 3 ao mesmo tempo, tá bom? E aí as questões são relacionadas com isso. Quais são os números que foram pintados de azul e também marcado com um X? Então, você vai olhar aqui nessa tabelinha e olhar que os números foram marcados em azul e também com o X, acabaram sendo também circulados de amarelo, né? Eles são múltiplos de 2, de 3 e de 6, consequentemente. Quais os números foram marcados apenas pelo X? Quem foi marcado só com o X é o 3, o 9, o 15, o 21, 27. São números que são múltiplos só de 3, de 2 não. Então, eles acabam sendo múltiplos só de 3 e não é de 2, acaba não sendo de 6 também, tá? E o que acontece com o 0? O 0 é múltiplo de todos, porque todo número vezes 0 é igual a 0. Essa atividade é da página 61. Essa atividade foi dada na aula do Centro de Mídias. Ele explica que aqui, às terças-feiras, os números são múltiplos de 7, 7, 14, 21, 28, mas da quinta-feira, apesar de estar aumentando de 7 em 7,
não são múltiplos de 7. Eles aumentam de 7 em 7, mas apenas a terça-feira que eu tenho múltiplo de 7, porque é 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, 7 vezes 4. Assiste lá na aula do Centro de Mídias, tá bem? E aqui ele pede para você reconhecer qual dessas sequências realmente é de múltiplo, né? De um número. Aqui, 1, 5. Já começou com 1, já tá estranho. 5, 9, 13. Não tem uma sequência, não é múltiplo de... Assim, o 5 e o 9 e o 13 não aparecem em nenhuma tabuada juntos. Aqui, 0, 4, 8, 12, estava indo legal, né? Tá aumentando de 4 em 4. Só que 12 mais 4 dá 16. Tá errado. Essa daqui, 0, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nada a ver. 7, 14, 21 é a própria sequência dos múltiplos que a gente viu dos múltiplos de 7 do exercício anterior. Esse exercício, ele fala que uma prateleira, é da página 62, uma prateleira do supermercado estava cheia de bombons, cada uma contendo 12 unidades. Descubra o total de bombons nessa prateleira, sabendo que esse número é maior que 1.000 e menor que 1.010. Então, eu sei que eu vou organizar os bombons em caixinhas de 12. Então, eu vou ter o quê? 12 mais 12, 24 mais 12, 36 mais 12. 48. Eu estou escrevendo os múltiplos de 12, né? 12, 24, 36, 48, 60 e assim por diante. Só que o número que eu tenho é entre 1.000 e 1.010, então é um número grande. Como é que eu vou descobrir se ele é múltiplo de 12 ou não? O que você pode fazer é imaginar 12 vezes 100. Dá 1.200, então é um número menor que 100. 12 vezes 80. Você pode ir tentando dessa forma, entendeu? Chutando valores para ver, 80 não, 800. 80 tá certo. Você vai multiplicando para ver se você chega próximo ao número 1.000, entre 1.000 e 1.010. A outra maneira é você pegar um número entre 1.000 e 1.010 e dividir por 12. Então, você vai fazer o seguinte. Para facilitar, vou pedir para vocês fazerem na calculadora, porque tem gente que tem dificuldade com a divisão, né? Então, eu vou pegar um número, por exemplo, o 1.000, se eu dividir por 12, se ele for múltiplo de 12, vai dar um número exato, ou seja, sem vírgula, sem decimal. Só que 1.000 dividido por 12 dá inclusive uma dízima periódica, não é 1.000. Então, vamos tentar. 1.000 e... Vamos pular para 1.002. Dividido por 12. Será que vai dar exato? Deu 81, 83,5. Estamos próximos. Vamos fazer 1.004. Dividido por 12. Será que vai dar exato? Não deu exato ainda. Então, 1.006. Estou pulando de 2 em 2 para ser mais rápido, tá? Dividido por... Não deu ainda. Então, 1.006, vamos para o 1.008. Será que agora vai? Está acabando. 84, deu exato, tá? Então, você tem que fazer a divisão por 12 e essa conta tem que dar exata. Aqui no caso, a gente fez 1.008 dividido por 12. Então, 1.008 bombons divididos em 12, porque cada caixa cabe 12. Então, eu vou pegar os 1.008, fazer porções de 12 em 12. Deu igual a 84. Significa que eu tenho 84 caixas no total de 1.008 bombons. Tá bem? Vamos pro próximo. Opa, deixa eu colocar aqui. Esse daqui é parecido com aquele exercício, porque ele pede para você circular os múltiplos de 3. Então, circulei aqui em verde. Faça um traço nos números divisíveis por 4. Se dá para dividir por 4, quer dizer que ele é múltiplo de 4. Então, é o 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32 ficaram em duas coluninhas. E sublinhe, faça um traço embaixo, que eu passei em vermelho, os fatores que compõem o número 24. O que é os fatores? Os fatores
que são os fatores, são a parte da multiplicação. Então, 24, eu posso fazer 3 vezes 8 é 24. 3 e 8 são os fatores, tá? 2 vezes 12 é 24. 2 e 12 são os fatores, tá bom? Os fatores são as partes dessa multiplicação, tá bem? Aqui, ele fala para a gente o seguinte, também é uma situação dessa que a gente tem que pensar nos fatores que geram o número 36. Tem na aula do Centro de Mídias essa aula também, tá? O professor de ciências propôs para uma turma do 6º ano um trabalho de pesquisa que deveria ser realizado em grupos. Se a turma tem 36 alunos, cada grupo deve ter a mesma quantidade de estudantes. Quais grupos a gente pode formar? Então, eu vou pensar nos fatores que geram o número 36. Sempre dá para pensar no 1 vezes 36, 1 vezes qualquer coisa, porque não muda o número. Eu posso fazer 2 vezes 18, também é 36. 3 vezes 12 é 36. 4 vezes 9 é 36. 6 vezes 6 é 36. E aí, lá na aula do Centro de Mídias, ele me passa bem detalhado todas essas questões. Então, quem são os fatores, né? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36. Esses são os fatores. O que isso quer dizer? Que eu posso fazer um grupo com 36 alunos, que seria a classe inteira, ou 36 grupos com um aluno. Aí não seria grupo, seria individual, né? Então, essa primeira resposta. Agora, eu poderia fazer 2 grupos de 18 ou 18 duplas. Poderia fazer 3 grupos de 12 ou 12 grupos com trios. 4 grupos de 9 ou 9 grupos com quarteto. 6 grupos com 6 alunos. Essas são as possibilidades, ok? Esse também, da página 63, também tem lá no Centro de Mídias. Ele pede para a gente fazer as combinações possíveis de 2 em 2 números, as multiplicações de 7, 8 e 9. Então, eu posso fazer 7 vezes 8, 7 vezes 9. 8 vezes 9, e depois a gente só consegue mudar a ordem, tá, dos números. Então, lá. Quantos resultados diferentes foram encontrados? Então, eu posso fazer, eu posso fazer 7 vezes 8, ou 7 vezes 9. 9 vezes 7 é o mesmo resultado, né? Porque, ó, 7 vezes 8, 56. 8 vezes 7 também é 56. Então, só mudei a ordem. Então, as possibilidades que eu tenho são 8 vezes 7 ou 7 vezes 8, 7 vezes 9 ou 9 vezes 7, 9 vezes 8 ou 8 vezes 9. Os resultados encontrados são múltiplos de quais números dos cartões? Se eu estou multiplicando por 7, esse e esse, quer dizer que 56 é múltiplo de 7, é múltiplo de 8. 63 é múltiplo de 7 também e é múltiplo de 9. E o 72 é múltiplo de 9 e é múltiplo de 8. Se ele está multiplicando por 8, por 9, por 7, quer dizer que ele é múltiplo desses números, tá bem? Se ao dividir os números encontrados, né, por 7, 8 e 9, essas divisões são exatas ou não? Depende, ó. Se ele é múltiplo de 8, eu vou dividir 56 por 8, vai dar uma conta exata. Se eu dividir por 7 ou por 9, não vai dar exata. Por quê? Porque 56 não é múltiplo de... Desculpa, de 7 ele não é múltiplo de 9. Ele não é. Olha lá, 56 é múltiplo de 8? Sim. 56 é múltiplo de 7? Sim. 56 é múltiplo de 9? Não. Então, se eu dividir 56 por 9, não vai dar exata. Só é exata se o número for múltiplo daquele número, tá bem? Só vocês fazerem a divisão. A próxima parte é sobre os números primos. O que são números primos? Na sala de aula, eu fiz uma atividade chamada Crivo de Eratóstenes, que consiste em quê? Eu vou marcar os múltiplos de 2, 3, 4, 5 e assim por diante, porque o número
primo é um número que só tem 2 divisores, 1 e ele próprio. Então, ele não aparece na tabuada do 2, do 3, do 5 e assim por diante. Então, eu vou marcar nessa, ele tem que ter pelo menos 2 divisores. Então, para fazer essa atividade, primeira coisa tem que ser um número maior do que 1. Por quê? O 1 não vai entrar na nossa brincadeira aqui. Porque o 1 só dá para dividir por ele mesmo. Então, ele só tem um divisor. Então, tem que ser maior do que 1. 1 não entra, 1 não é primo, tá? O 2, ele é primo, porque só aparece na tabuada do 1 e dele mesmo, tá? Eu vou marcar todos os múltiplos de 2, mas o 2 eu vou deixar de fora. Então, para ser múltiplo de 2, ele tem que ser o quê? Par. Então, eu vou pintar todos os números pares dessa minha tabela inteirinha. Múltiplos de 3. Eu vou marcar os múltiplos de 3, mas o 3 eu não vou marcar, tá bom? Depois vocês vão entender por quê? Porque ele é primo, tá? Fazendo isso, marcando todos os múltiplos de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, só que vocês vão pular o 2, o 3, o 5 e o 7. Não pode marcar eles, os demais múltiplos pode. Vamos marcar todos os múltiplos. Depois, para aí o vídeo, pausa e pensa em todos os múltiplos. Faz aí uma tabelinha dessa, faz até o 40, não precisa fazer até o 100. E marca todos os múltiplos, para você conferir com a próxima na continuação. Olha só o que a gente tem aqui. A gente tem os múltiplos aqui. Então, a gente tem, eu marquei todos os múltiplos de 2, marquei os múltiplos menos o 2, menos o 3, menos o 5. Marquei todos os múltiplos de 3, de 4, de 5, de 6, de 7 e assim por diante. Todos esses que estão marcados com X, eles são múltiplos de algum número. Esses que ficaram em amarelo, pode reparar, você consegue lembrar alguma tabuada que apareceu 13? 2 vezes o que vai dar 13? Não dá, né? Não aparece. O 13, ele só aparece na tabuada do 1 e dele mesmo do 13. Mesma coisa que o 17. Você consegue lembrar alguma tabuada que aparece 17? Que aparece 19? Não, porque ele só tem 2 divisores. Ele só aparece na tabuada dele próprio e na do 1. Então, esses são os números primos, tá bem? E aqui também eles são infinitos, tá bem? Então, eu comecei aqui, coloquei os 3 pontinhos, porque ele é uma sequência infinita, tá? Bom, para que a gente precisa saber disso? Para fazer a decomposição dos fatores primos. O número primo é o primário, é o que gera os números, né? Qualquer número pode ser quebrado em fatores primos, em números primos. Então, é como se fosse um Lego, que você tem pecinhas que você encaixa, como que você montou aquela, sei lá, aquela casinha de Lego. Você tem que ir de bloquinho em bloquinho. Aqui é a mesma coisa, o número ele é formado por esses bloquinhos que estão sendo representados pelos números primos, tá? Então, por exemplo, 36. 36 é um número par, ele aparece na tabuada do 4, do 9, do 2, do 3. Eu posso multiplicar vários números para chegar em 36. Então, se ele já aparece na tabuada, só de você lembrar a tabuada do 4 e do 9, quer dizer que ele tem já mais de 2 divisores, tá? Então, ele não é primo. Então, ele é um número composto e eu posso decompor ele em fatores primos. Como é que você faz? Desse lado aqui, dessa linha, só pode entrar número primo. Então, só pode aparecer 2, 3, 5, 7, 11 e assim por diante. Eu sempre tento começar dividindo por 2 e vou seguindo a ordem, tá bom? Aí, você vai fazer um cálculo aí à parte, na sua cabeça ou no papel. Quanto que é 36 dividido por 2? 36, então, eu vou dividir por 2, eu ponho o número primo aqui, e aí eu faço minha conta à parte. Quanto que é 36 dividido por 2? É igual a 18. O resultado eu vou colocar aqui, 18.
18 é par, então dá para dividir por 2. 18 dividido por 2, que é primo, 18 dividido por 2 é igual a 9. Então, eu vou colocar minha resposta aqui. 9 é par? Não. Não vou dividir por 2. Próximo número primo é 3. 9 dividido por 3 é igual a 3. A resposta vem aqui. 3 é primo, só dá para dividir por ele mesmo, porque aqui eu não posso pôr 1, então tem que ser 3. 3 dividido por 3, 1. Chegou em 1, acabou. Olha só que interessante. 3 vezes 3 é igual a 9. 9 vezes 3 vezes 2, 18. 18 vezes 2, 36. Você volta no número, tá bem? Aqui, vamos tentar agora com 45. 45 é par? Não, não dá para dividir por 2. Dá para dividir por 3? Sim. 45 dividido por 3 é igual a 15. 15 dá para dividir por 3? Sim. 15 dividido por 3, 5. 5 dá para dividir por 3? Não, porque ele é primo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Ok? É treinar para entender fazer isso, tá bom? Aqui sempre o número primo e aqui o resultado da divisão. Você também pode fazer assim, se não quiser fazer essa decomposição vertical. Vai pensar, 45, tem na tabuada do 5, 5 vezes 9. 5 é primo? Sim. 9 é primo? Não. Então, eu tenho que decompor 9. Da onde aparece o 9? O 9 aparece do 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9. Então, 3 é primo, 5 é primo? Beleza, decompus. Olha, pode ver. 3, 3, 5. Também fiz a decomposição, só que não fiz vertical. Tá bem? Tem mais alguns exercícios na apostila, que também alguns probleminhas que foram resolvidos nas aulas no centro de mídias. Eu não vou resolver todos porque o vídeo já está longo. Assistam e acompanhem as aulas. Em caso de dúvidas, mandem no chat da turma do centro de mídias ou nos comentários do Classroom, ok? Bons estudos, até a próxima.